Olá, uma ótima tarde para você que está com a gente aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Sejam todos muito bem-vindos, fechamos mais uma semana. Hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Vamos juntos, esse é o seu Últimas Notícias, primeira edição. O vereador Alexandre Mendes, o Topete, apresentou um requerimento solicitando a formação de uma comissão especial de vereadores. Na terceira sessão ordinária realizada na Câmara de Cubatão, o presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes, o Topete, apresentou um requerimento pedindo a formação de uma SEV, Comissão Especial de Vereadores, para que no prazo de 60 dias fiscalizem a empresa Sou Transportes, devido a tantas reclamações recebidas dos munícipes. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, eu acho que não só eu como vereador, todos, acho que todo dia recebe ligação de munícipe a respeito dessa empresa Sou que entrou no lugar da Fênix. Eu acho que não dá mais, por isso resolvi montar essa comissão especial de vereadores para a gente poder chegar até a empresa. Porque uma empresa que fala que não quer papo com o político, está difícil da gente resolver os problemas na cidade de Cubatão. Então, por isso, a gente precisa se unir, a gente vamos até chamar eles aqui, se não comparecer, vamos até eles, porque isso não pode acontecer mais. Quem tem carro, tudo bem. Quem não tem carro para trabalhar, não, o horário não bate, liga na aviação, não tem retorno, aplicativo não funciona, ônibus quebrado, aí vem mapear com 10 ônibus novos. E as outras linhas, como é que a gente faz? 10 ônibus vai atender a cidade de Cubatão? Vai atender os munícipes? Não vai. Então, por isso, eu acho que a gente precisa se unir e até essa empresa para a gente entender o que está acontecendo. E vou mais ainda, fora as mães, que a gente precisa entender se no contrato de transporte escolar está mencionando que tem que ter ar-condicionado. Porque nesse calor, várias mães com as crianças passando mal, ligando para a gente pedindo socorro. Em outra propositura, o parlamentar pede aos órgãos competentes que se faça um estudo visando a implantação de um centro de convivência no bairro do Jardim Costa e Silva. Desde já, população ali do Costa e Silva, onde eu andei bastante aí nessa campanha aí, via pedindo que a gente instalasse esse conviver lá no bairro do Costa e Silva. Agradeço ali até a presença do presidente da Associação do Conjunto Marechal Rondon, que se encontra aqui, para que a gente pudesse avançar com os idosos daquele bairro. A gente vê que tem bastante idosos e os outros bairros têm esse conviver, né? E por que não criar esse conviver no bairro do Costa e Silva, onde pede socorro, sei que vai atender vários idosos, porque muitas das vezes o idoso quer fazer uma atividade física e não tem para onde ir. Eu acredito que com esse conviver a gente vai ter sucesso ali no bairro do Costa e Silva. Então, peço para os novos pares que aprovem esse requerimento para que a gente tenha sucesso naquele bairro que pede socorro nesse conviver. A indústria e o setor de serviços se destacaram em São Paulo e o estado puxa a lista dos dois setores econômicos. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado de São Paulo, no setor industrial, seguiu a média nacional e cresceu 3,1%, tendo os setores têxtil, máquinas, aparelhos, materiais elétricos e veículos automotores com o maior número de produtos com bom desempenho. O estado de São Paulo também se destacou no setor de serviços entre os 27 estados brasileiros. O estado paulista representa 47,8% do volume total de serviços prestados em todo o país. Enquanto as unidades federativas registraram um aumento de 3,1%, São Paulo teve um crescimento de 4,5%. Além dos serviços, o estado se destacou nas atividades turísticas, com um crescimento de 4% em dezembro, enquanto no Brasil a média foi de 2,8%. A intenção de consumo das famílias registrou uma queda de 0,2% este mês. Isso segundo a Confederação Nacional do Comércio. Essa redução é atribuída à menor aquisição de bens duráveis, e às dificuldades no acesso ao crédito. Bom, esse é o 5º mês consecutivo de retração desse índice, que reflete nas condições econômicas desafiadoras enfrentadas, então, pelas famílias brasileiras. Mudando de assunto, o Brasil e Portugal assinaram 19 acordos bilaterais. Os 19 acordos bilaterais assinados entre os dois países foram na área da saúde, segurança pública, turismo, ciência e tecnologia. A assinatura se deu após a 14ª Cimeira Brasil-Portugal, presidida pelo presidente Lula e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Após a cúpula, Luís Inácio Lula da Silva
recebeu o chefe do governo português em um encontro privado. Na sequência, ambos se juntaram às delegações de Brasil e Portugal. A edição anterior do encontro foi realizada em Lisboa, em 2023, durante uma visita do presidente Lula ao país europeu. Naquela ocasião, 13 acordos bilaterais foram assinados. O intercâmbio com Portugal está adquirindo um perfil diversificado, com integração de cadeias produtivas relevantes e que favorece a exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado. A expectativa é que esta relação se aprofunde ainda mais quando o acordo Mercosul e União Europeia entrar em vigor. Quando o protecionismo comercial ganha força no mundo, demonstramos o potencial da integração. Não há dúvidas de que o acordo trará benefício para os dois blocos. Ele significará acesso a bens e serviços mais baratos, aumento dos investimentos e cooperação renovada para proteger o meio ambiente, sem prejuízo da política de neoindustrialização brasileira. Minha convicção é que uma escalada de decisões protecionistas pode ter alguns efeitos económicos aparentes ou aparentemente bons numa primeira fase, mas redundará num aumento de preços que, a médio prazo, trará dissabores económicos a quem for por esse caminho e, por via disso, terá também consequências na vida das populações. A Fundação Oswaldo Cruz emitiu um alerta. Atenção, pais! É sobre um aumento de casos de doenças respiratórias entre crianças e adolescentes. Os casos mais acentuados e o crescimento deles atualmente é no Distrito Federal e também no estado de Goiás. A volta às aulas pode ser uma das causas desse aumento. Outro ponto é o incremento nos casos entre os idosos. Como sempre falamos aqui, alertamos no nosso jornalismo, a melhor maneira e eficaz para combater qualquer tipo de doença é sempre a vacinação. O litoral sul do estado de São Paulo registrou uma boa queda em roubos e também assaltos. E o aumento de contingente da polícia na região é um dos motivos para essa redução. No ano passado, foram registrados 10.565 assaltos, uma redução de 24,6% em comparação com 2023, e esse índice foi o menor registrado desde 2001 na região. Além dos assaltos, furtos de veículos, homicídios, roubos de veículos e de cargas registraram queda. A Polícia Militar também realizou mais apreensões de armas e veículos, um aumento de 25,4% e 18,6%, respectivamente. Nos últimos 2 anos, a região recebeu mais de 600 policiais civis e militares, dos 23 mil que a corporação contratou para reforçar o efetivo em todo o estado paulista. Atualmente, 4.985 policiais estão em formação, sendo 448 alunos oficiais e 4.513 soldados. Além disso, mais de 9 mil policiais serão contratados mediante o concurso da corporação. O governo decidiu regulamentar a proibição de celulares em escolas e agora prevê exceções. Após sanção do presidente Lula, entrou em vigor este ano a lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e particulares do nosso país. Na última quarta-feira, foi publicado no Diário Oficial da União um texto de regulamentação da lei. Agora, de acordo com o decreto, a norma prevê exceções, como em casos médicos ou para alunos com deficiência, que utilizam os dispositivos de maneira assistiva. As escolas poderão incluir suas regras, orientações para os alunos e responsáveis, além de definir maneiras de armazenamento dos aparelhos durante o horário escolar. A nova lei sancionada pelo presidente Lula não proíbe totalmente o uso dos aparelhos celulares, mas restringe durante aulas, recreios e intervalos. A utilização do aparelho é autorizada para fins pedagógicos, mas para isso é necessário a autorização do professor em sala de aula. Essa nova medida tem como objetivo principal combater os impactos negativos no aprendizado, concentração e saúde mental dos jovens. Segundo uma pesquisa realizada pela Nexus, 86% dos brasileiros apoiam a medida de controlar o uso dos celulares nas escolas. 54% dos entrevistados foram a favor da proibição total. 32% deles defendem a limitação parcial, com uso apenas em atividades didáticas, onde o uso do celular sirva como ferramenta pedagógica.
E agora a gente abre as janelas aqui da cidade de Cubatão com imagens do Pier do Casqueiro para você, as nossas 4 telas mostrando a movimentação nesta sexta-feira aqui na cidade de Cubatão. Olha, os termômetros estão marcando agora na cidade 29 graus. Apesar das nuvens, da nebulosidade por aqui, a gente está registrando, uma alta temperatura, um certo calor, não como nos outros dias, mas estamos aí registrando. E, gente, olha só, tem alerta de fortes chuvas emitido pelo IMET e também pela Defesa Civil aqui do estado de São Paulo. Segundo o alerta, entre hoje, dia 21, e o próximo domingo, dia 23, há risco de temporais de intensidade moderada a alta, isso em todo o estado, incluindo a nossa região aqui da Baixada Santista, tá? E aí no alerta da própria Defesa Civil, eles pedem para que vocês fiquem em locais seguros, durante as tempestades e em casos de emergência ligue para o 199, 193 e também o 190. E vamos conferir agora a previsão do tempo para o final de semana. O sábado amanhece com sol entre nuvens e probabilidade de chuva passageira durante a tarde e a noite. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 29 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 74% e 99%. O domingo será de sol pela manhã com nuvens surgindo no decorrer do dia. Chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas têm leve queda, variando entre 23 e 28 graus. Vento é leve em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 74% e 96%. Olha, notícia boa, em São Paulo, o comércio e serviços foram os responsáveis pela geração de cerca de 357 mil novos empregos formais no ano passado. O crescimento foi de 20% na comparação com o ano de 2023. O comércio foi responsável por 81 das novas vagas, enquanto o setor de serviços criou, olha só, 276 mil novos postos de trabalho. E o melhor de tudo, todos esses com carteiras assinadas. E agora vamos falar de esporte por aqui. E se estamos por aqui também para falar de esporte com o repórter Lucas Senas, chega mais nosso Neymar cubatense. Boa tarde, Jefinho, tudo bem? Boa tarde. Teve jogo do Paulistão ontem, também quinta-feira aí para fechar a semana, Porque tem um final de semana ainda, exatamente, que nós vamos falar em outra oportunidade, mas Palmeiras ganhou. Você falou ontem sobre o respiro que ele precisava para não ser aí eliminado do Paulistão, é isso? Exatamente isso, Jefferson, amigos de casa. Esse respiro veio, O Palmeiras recebeu a equipe do Botafogo de São Paulo em casa, Começou ali o jogo meio trucado, meio difícil, teve até um gol anulado pelo VAR, O Marcos Rocha fez uma falta no início da jogada. E quem saiu na frente foi o Botafogo de São Paulo. A jogada pela direita, Alexandre de Jesus se antecipou da marcação e finalizou abrindo o placar para a equipe do interior paulista. Alexandre de Jesus que jogou um pouquinho de água no chope do torcedor santista, que na estreia do Neymar no Santos ele foi lá e fez o gol de empate da equipe do Botafogo de São Paulo. Mas aí o Palmeiras conseguiu se achar no primeiro tempo. Estevão fez uma jogadaça pela direita, tabelou com o seu companheiro e de cavadinha empatou a partida. Aí acabou no segundo tempo, nos 35 minutos do segundo tempo, Facundo Torres vira, depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou para o uruguaio, que virou a partida. E no final das contas, Luigi, cria da academia palmeirense, foi lá num chutaço de fora da área, fez o gol que sacramentou a virada da equipe do Palmeiras e deu aquele respiro, aquele ufa, porque a equipe do Palmeiras, se perdesse ontem, até um empate já poderia eliminar a equipe Não teria aí um puxão de orelha do Abel Ferreira, Mas teve da torcida, viu? A torcida vaiou, xingou a equipe, não gostou do comportamento e tanto é que ela respondeu até não indo ao campo, Ontem foi o pior público do palmeirense, o pior público da torcida na partida de ontem. Então, ou seja, eles estão protestando. No jogo anterior teve protestos contra a presidente da equipe. Então, assim,
A lua de mel parece que entre a torcida, o técnico e a diretoria está chegando no final, viu, Jefferson? A famosa corda bamba, né? A balança não está fincando, ela está aí bem realmente balanceada, né? Aqui, ó, para baixo, para cima, sim, tá é uma balança de muitas emoções ali, a torcida do Palmeiras com a diretoria e com o Abel Ferreira. Uma montanha-russa, né? Sim. Lucas, o Zé Rafael estava acompanhando, então, o treinamento do Santos, como é que foi isso? Isso, a gente falou do Palmeiras, né? Falou do ex-jogador do Palmeiras, Zé Rafael, ele que fez uma cirurgia na coluna, ainda não pode jogar, né? Porque a cirurgia que ele fez foi meio complicada, precisa passar pela fisioterapia, mas hoje ele caminhou ali pelo CT Santista, acompanhou os treinamentos, né? Ele estava com a roupa de treino, mas não com a chuteira, né? Com tênis de academia, ou seja, mostra que ele já está começando o seu processo de evolução e a equipe Santista que precisa de alguns reforços, né? Em alguns setores, o Zé Rafael que veio para ser esse reforço, mas tinha esse problema na coluna, que já foi até conversado entre ambas as diretorias, né? Ou seja, se o Zé Rafael não se recuperar, o Santos não tem a obrigação de permanecer com o contrato, pode devolver para a equipe do Palmeiras. Aparentemente, o Zé Rafael fica na Baixada Santista, não pode jogar agora, a previsão de retorno dele é em abril, mas aparentemente ele já mostra uma evolução, já está andando, então significa que está tudo bem com ele. Agora é ver como é que vai ser esse processo de treinamento, Jefferson, do Zé Rafael. Gente, o nosso próximo assunto agora, o Lucas vai falar sobre um ato, infelizmente, muito triste. Racismo em um clube aqui da nossa região. Nós já noticiamos no jornalismo diversas ocasiões com diversos jogadores que, infelizmente, foram vítimas desse assunto, que é lamentável ainda noticiarmos esse tipo de situação, né, Lucas? Portuguesa Santista teve registro de racismo, então, em uma partida, meu amigo? É, assim, a Portuguesa Santista, quem conhece um pouco do futebol, ela tem o título da fita azul do futebol brasileiro. O que era isso? Na década de 50, ali em 1959, a Portuguesa viajou o mundo, mais precisamente foi para a África do Sul, porque assim, as equipes faziam torneios e quem ficava invicto nesse torneio ganhava o título fita azul, né? Tanto é que é a fita azul do futebol brasileiro. Portuguesa Santista, o Santos, entre vários outros clubes tem. E por incrível que pareça, nesse episódio, em 1959, a Portuguesa Santista sofreu com o apartheid na África do Sul. Tinha jogadores negros, os jogadores não puderam desembarcar, depois de 2 dias desembarcaram e não puderam jogar os amistosos, ou seja, a equipe, na sua história, lutou contra o racismo e os torcedores desconhecem a própria história da equipe. Ontem, o goleiro Tom, da equipe da Briosa, né, a Briosa perdeu para o São José por 3-0. Depois do terceiro gol, o goleiro Tom chamou o árbitro da partida e reclamou que a torcida tinha feito injúrias raciais contra ele. Alguns jogadores foram lá, foi acionada a polícia para conter a confusão. No fim das contas, num ato até solidário, até muito bonito e representativo, os jogadores da equipe da Portuguesa Santista ficaram no meio de campo e se retiraram da partida. Ou seja, teve as ofensas, né, as injúrias que, claro, vão ser investigadas, né, a própria Portuguesa Santista emitiu um comunicado dizendo que vai estar juntando esforços para poder achar quem foi que fez esses atos racistas. O time se uniu e foi para o vestiário, a partida acabou 3-0, a Portuguesa que precisa do apoio da torcida, a torcida jogou contra, que agora ela precisa do apoio porque está ali na zona do rebaixamento da Série A2, Jefferson. Tá certo, Lucas, muito obrigado. Você volta hoje, eu te convido, aliás, para a nossa segunda edição, porque final de semana tem aí a última rodada do Paulistão, né? Você atualiza pra gente como é que vai ser. E de muitas decisões também nessa última rodada do Paulistão. Muito obrigado, boa tarde para você, obrigado, até mais logo às 6h15. Até para os amigos de casa também. E, gente, só antes de encerrar, tá aproveitando esse gancho que o Lucas acabou de trazer pra gente, lembrando, atos de racismo hoje em dia e qualquer outro tipo de ataque é literalmente abominável, que não tenhamos mais, principalmente dentro de campo, que é algo para se comemorar. O esporte é uma brincadeira, é uma torcida, não para esse tipo de coisa. Olha, eu volto logo mais a partir das 6h15 na nossa segunda edição. Até lá, uma ótima tarde para você. Tchau!